Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, hoje com dois jornalistas, Maurício Freitas e o grande Felipe Vieira, apresentador do SBT, meu ex-colega. Quase 1,90. É, claro, também nesse aspecto. Eu tenho 1,83. Também nesse aspecto. Estou acima da média. Estamos bem, né? Então, grandes jornalistas. Grandes jornalistas. E também nesse aspecto. O Felipe Vieira, apresentador do SBT, faz o noticiário da noite. O Felipe Vieira, meu ex-colega de Rádio Guaíba, de TV Record, e ex-colega, por tabela, de Bandeirantes. Não me fala nisso que dá uma dor no coração. Saudades. Não, nós tínhamos um time bom, né? Tínhamos um time bom. O Felipe passava o bastão pra ti da programação? Não, esse negócio de bastão, né? Ué, mas passava o comando. Pulei essa parte. O comando sim. Sim, passava o bastão ali do comando da liderança. O Maurício anda dormindo com o Bozo, né? Acorda de gozadinha, ele tá sempre, né? Mas vamos falar bastante de futebol, do Internacional contratando, quem sabe, o melhor centroavante do Brasil, Paulo Guerreiro. A gente pode até discutir o Fred, o Ricardo Oliveira, o Gabriel Jesus joga no exterior e tal. Podemos discutir, inclusive, o André, que está numa má fase, jogador que sempre foi goleador e centroavante do Grêmio. Mas eu sempre gostei muito desse jogador. O que eu não gosto é de torrar dinheiro. Gastar dinheiro a rodo. É a minha discussão. E passei a manhã inteira, inclusive, respondendo no meu WhatsApp aqui para muita gente, ponderando isso, né? E aí o pessoal já mistura política com futebol, com não sei mais o quê. Se o Internacional sabe onde aperta o sapato e acha que tem condições de pagar o que o Guerreiro quer e tem convicção jurídica de que vai poder utilizar o jogador, olha, eu tenho certeza que o torcedor vai incentivar, vai aplaudir, vai querer, e eu também vou nadar nessa onda aí, não vou surfar nessa onda aí, não tem problema nenhum. Segunda-feira na Grenal, quando surgiu a notícia, a gente comentava, eu estava lá a teu convite, né? A minha questão é, qual é o total do contrato do Guerreiro? Se é R$1 milhão mês, 36 meses, eu acho muito dinheiro. 36 milhões para um jogador de 34 anos, que vai fazer 35, vai chegar no final do contrato com 37, 38, né, dependendo da data exata ali do que expirar o contrato. Agora, se é R$500 mil, 18 milhões, é muito dinheiro ainda. Não, pelo Guerreiro eu não acho que seja. Eu não sei qual é o valor que tu tem. Não, o que se fala é o seguinte, é progressivo. Quanto mais ele render, mais ele ganha. E aí, tem algumas coisas que estão embutidas que eu acho que o Inter até já encaminhou a conquista. Vaga na Libertadores da América. Mas tá bem, mas vai ter que confirmar dentro de campo. Se o Damião tá lesionado. Não, e o Guerreiro vai ter que fazer gol para isso. Quer dizer, e vai ter que fazer gol para isso. Então, é um desafio. Campeonato Gaúcho do ano que vem. Copa Brasil do ano que vem, Libertadores do ano que vem, Campeonato Brasileiro do ano que vem, conquista desse campeonato, porque são 3 anos. Então ele pode chegar a uma média de R$1 milhão por mês. Depende da remuneração. E aí sai barato. Porque aí se ele der, tira. Ok. Mas o resultado de campo corresponde. O dinheiro na mão quem deu foi o Sonda, que acerta sempre com o Internacional. Sabe-se lá Deus como também, né? Mas acerta com o Internacional. Não tem boia grátis, né? Ele cobra um juro por mês, ou a última informação é que pega um pedaço do Sarrafiori. E aí é preciso explicar. Pessoa física, ou até jurídica, não pode mais ter pedaço de jogador. Mas ele tem uma empresa de futebol. A DIS. O Delcir Sonda. Então ele entra como empresário detentor dos direitos dessa empresa. Aí ele ganha comissão. E aí num contrato de venda, por exemplo, em caso de venda do jogador Sarrafiori, a empresa diz, representada pelo senhor Delcir Sonda, terá recebimento de 20%. Vai ganhar uma comissão de 20%. Uma comissão de 20%. Aí vão dizer assim, tá, mas é o mesmo caso do Celso Rigo. Aqui, me consta, pelo que sei, Celso Rigo não tem empresa esportiva. Aí não ganharia comissão, ganha juro do Grêmio. Empresta a juros bem módicos, né? E depois ou faz um contrato correlato se o Arthur for vendido. Um contrato de gaveta. O que não pode existir é oficialmente, o Felipe Vieira tem 10% do jogador tal. Pode ter um contrato de gaveta em que o REC se compromete a passar 10% para ele. Aqui nessa cadeira onde está o Felipe Vieira estava o presidente Marcelo Medeiros há bem pouco tempo.
E aí o Inter estava tirando um empréstimo com o Sonda de 26 ou 27 milhões. Porque Grêmio Internacional, nesse momento mais o Internacional, deve uma vela para cada santo e para Nossa Senhora um pacote. Por isso que o jornalista faz outro tipo de cálculo do torcedor comum. É para não sofrer solução de continuidade, para não sofrer no futuro. Porque o torcedor quer passar na frente do Grêmio. E o gremista quer passar na frente do Inter. Eu estava postando aqui que eu estou contigo, irmão. Bom. Aqui, por isso que eu tô... Para minha honra. Não, mas sabe como é que é? Rede social é sempre importante. O Mauro já postou nas nossas redes sociais. Todas as redes. Mas é o O Felipe seguinte... Vieira é galã da televisão, da audiência. O Felipe Vieira não conseguiu marcar todos os perfis dele. Não, exatamente. Tem vários, né? Agora sim. Agora acho terminou. Acho que foi. Mas é o seguinte... A questão é custo-benefício. Guerreiro chega, o Inter é campeão, vice-campeão do Brasil, vai para Libertadores, ganha Gauchão, sai barato. Aí é barato, aí o torcedor não tá nem aí, velho. Entendeu? Não tá nem aí. Marcelo Medeiros está reeleito, tudo bem, vamos embora, vamos para cima deles, para dentro e para cima deles, como diria o nosso querido Abel Braga. Vamos embora. Abelão, o melhor deles. Agora é o seguinte... Nada dá certo, a bola não entra, a bola pune, a bola insiste em não entrar. Aí, velho... Aí é Jonathan Alves. Aí começa a calcular o que está acontecendo, como é que é isso. Quando é que vamos mandar embora? Quando é que vamos mandar embora? Por que não mandaram para a China? Dá para rescindir. Qual é a barca que vai encostar ali no Beira-Rio? Não tem alguém dos Emirados Árabes querendo ele? A China, né? Agora é a China. Eu acho que o grande Não, problema... Arábia, inclusive tem uma ondinha de ontem à noite que entrou na parada pelo Paulo Guerreiro. Mas eu acho que aquilo ali foi para dar uma acalmada na notícia, porque o Inter só pode anunciar amanhã, meia-noite e 1. De sexta para sábado. Sexta para sábado. Eu acho que o grande problema dessa questão do Senão Guerreiro... o Flamengo pode alegar aliciamento. Não, isso O Internacional aliciou o jogador, anunciou enquanto ele tinha contrato com o Flamengo. Não, foi o mesmo caso do Sarrafiori. Terminou na FIFA. Não, é que esse caso de aliciamento não, porque ele está nos 6 meses para assinar um pré-contrato. O Guerreiro, ele pode assinar um pré-contrato. Não, mas é que daqui a pouco é o seguinte, pode ter um contrato de preferência o Flamengo. Tem a história da Lei Dilma de 2011, que pode prorrogar o contrato pelo tempo em que esteve parado. Que vai até dezembro. Então isso tudo tem que ver. Mas aí... O Flamengo vai dar uma complicadinha, hein? Essa questão do Guerreiro, eu acho que o principal problema é o tempo, né? Se o Inter estivesse lá embaixo na tabela, até não podia não complicar. Leva e tal, tudo bem. Mas o Inter está pau a pau com o Flamengo, está disputando liderança com o Flamengo. E o Flamengo está por cair da Libertadores. E é qualquer hora. E ontem foi aquele horror, 2-0 do Cruzeiro, e o Flamengo agora vai fazer um jogo heróico com o Grêmio. E vai ter que ganhar. E vai abrir espaço. E o Everton vai jogar. Ou seja, o Flamengo está na pressão. Você acha que piorou pro Grêmio? Eu acho que melhorou pro Grêmio. O Flamengo na obrigação, o Grêmio sai pro jogo, vai sair com mais força e vai ter o escape do Everton que não teve na Arena. Pois é. E eu acho que melhorou pro Grêmio a situação. A pressão era sobre o Grêmio com o Maracanã lotado. Com o Maracanã lotado agora, a pressão é sobre o Flamengo. Eu acho que até... A bola vai queimar o pé. Eu acho que até promoção de ingresso o Flamengo vai fazer. Claro. Porque ontem cresceu o olho, botou ingresso caro, não lotou o Maracanã. R$180. Para quem não era sócio, R$180. Para os sócios, a partir de R$80 aproximadamente. Tá louco. Quarta-feira. O preço da Arena aqui. Mas não dá, Rec. Mas é o preço do Grêmio. Não, mas na Arena aqui tu tem ingresso a R$70, R$80 para não sócio. Para não sócio? Para não sócio tem. Mas esgota ligeirinho lá na geral, lá, né? Esgota rápido. Não, beleza, mas tu tem essa opção. O ingresso mais barato do Flamengo era Sabe quem é o advogado do Guerreiro? Eu queria fazer uma pergunta. No kit de primeiros socorros daquele soro antiofídico tá aí, né? Por quê? Não, porque essa tua língua, o dia que tu morder, elas vão ter que sair correndo atrás. Por quê, Bruno? Não, só por isso. Olha que é o Marcos Mota. Eu te conheço. Não falei nada de errado. O Marcos Mota é o advogado do Guerreiro. Sabe quem é o Marcos Mota? Não. É tipo o consultor jurídico da CBF, que foi contra o Internacional no caso... Mas agora é nosso amigo. No caso esse do Vitor Ramos. Agora é nosso amigo. Brigou com o Internacional num nível baixíssimo. Mas agora é nosso amigo. Ele é o procurador do Guerreiro. Ele quer colocar o Guerreiro aqui. Agora ele virou nosso amigo. Ele é o advogado. Será que o Inter não está dormindo com o inimigo? Não.
Agora, tu sabe que botou um din-din, amizade, mais pura amizade, desde criança. Depois que o Fernando Carvalho virou amigo do Kia Jorabichã, assistindo inclusive a final da Champions, de uma Champions dessas ligas. O mundo evolui, Reg. Juntos. O mundo evolui. Não é que nem tu que guarda ódio. Não, eu não. Eu sou um cara tranquilo. Eu não tenho ódio de ninguém. De ninguém. Absoluto. Alguns têm de mim. Alguns, né? Pegando... Tu acha que tu é uma pessoa amada, Reg? Eu te amo, eu digo isso. Eu sou um cara que divido opiniões. Tá bom, foi bem. Dizem que a unanimidade é burra, né? Então eu prefiro que fique assim. 90-10 o teu caso. Eu tenho algumas pessoas que eu tenho certeza que não gostariam nem de me encontrar, assim. Presidente Paulo Odoni, presidente Pífero, alguns colegas. Não, colega, todo mundo gosta muito de ti. Menos aquele lá, o outro lá e aquele também. Tem aquele outro também, não esquece dele. Não esquece de nenhum. Mas pegando o gancho... Mas é o morro pelhando. É o morro pelhando. Tô agarrado. Pegando o gancho que você citou, a Liga dos Campeões, a final da Champions. E como é que vai funcionar agora como é que vai funcionar agora com o esporte interativo, que anunciou hoje para os seus colaboradores que vai encerrar todos os seus canais com a marca Esporte Interativo nas TVs por assinatura. Os jogos, e muito provavelmente serão especialmente os jogos da Liga dos Campeões. Especialmente os jogos da Liga dos Campeões, mas os jogos serão transmitidos na TNT e no canal Turner, no canal Space. Tá, e quem são não os tem dois esses da Turner. canais? Não, esses canais são mais básicos do que o Esporte Interativo. Exatamente. O problema é que o Esporte Interativo, será que vai interromper a série da TNT para passar o Brasileiro de Aspirantes? E a Série C, eles vão pagar agora para ter os direitos? Mas e os ou não? jogos do Inter na Série A? Pois é. Não, mas o Inter já não saiu do contrato? Não, o Inter 19 e 20 não. 19 e 20 ele fechou com a Globo, TV aberta, pay-per-view, internet e outros direitos, mas a TV fechada fica com... Eu tinha entendido que o Inter tinha pago a multa e... eu tinha entendido isso. que não. Eu não vi realmente, mas eu tinha entendido isso. Não, eu não sei. Não sei mesmo. De qualquer Então, forma... mas eles não vão passar os caras? Não, eles podem passar eles vão passar na TNT e no Space quando eles tiverem os direitos dos dois, né? Que pra Eu nós nunca é vi muito... esses canais TNT e Space, o que é Tu isso? já viu passar, sério? quando tu vai procurando filmes ali, lá nos 600 pra cima, lá tu passa por eles. Mas tu passa correndo, porque as séries não são grande coisa. Isso o aí. TNT tem umas séries até interessantes, mas uns filmes, mas... É que vocês têm mais tempo ocioso, né? Eu quero dizer para ti o seguinte, se tu quiser discutir TV comigo, eu te falo de Discovery Kids, Gloob, essas são minhas Nickelodeon, Cartoon Network. Aquela galinha pintadinha. Aquilo já não, agora é Peppa, é meu... Eu sou da época dos Teletubbies. Os meus prediletos. Não, tu é pré-Teletubbies. Não, pera. Tu é Vila Sésamo que nem eu. Não, Vila Sésamo. Não. Você é do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu tô falando com os meus filhos pequenos. Desculpe. Tá, mas o Henrique... É hora de dar tchau. Desculpe. O Henrique pegou um pouquinho antes, né? Rosa. Nós somos o urso do cabelo duro. É verdade, é verdade. Não, isso é verdade. Bom, o Rec nem Tom e Jerry tinham lançado ainda na época dele. Eu sou da época do Rin Tin Tin. Pô, eu via. Adorava. Eu gostava daquele cachorro. Zorro. Aquele forte Apache era Zorro, os Três Patetas, Pantera Cor-de-Rosa. Era tudo com a gente. Agora, Felipe Vieira, o Paulo Guerreiro entra, sobram Jonathan Alves, e o que o Inter vai fazer? Sobra o Damião também, o Brenner. O que o Inter vai fazer com o Leandro Damião? Não, acho que o Damião tá fora aí pra... 15 dias fora. Não, mas eu acho que é mais grave. É a impressão que me dá. De qualquer forma, assim, mas está descartada a cirurgia. Não, tudo bem, 15 dias, que sejam uns 15 dias, tá? Se o Paulo Guerreiro chega aqui inteiro, tu bota Paulo Guerreiro, Jonathan Alves... Já estão projetando para estrear contra o Paraná. Domingo, 11 da manhã. Chegou aqui inteiro, porque ele está jogando, ele não jogou para não fazer o 7º jogo do Brasileiro, e não jogou ontem porque estava queimado no grupo para entrar num jogo de Libertadores como seria ontem. Ele é mais jogador aos 34 anos do que o Jonathan Alves e que o Damião. Ponto. Aí é titularidade. O Daí foi consultado e disse a seguinte frase para um amigo muito próximo dele. Acrescenta. Claro. Podem contratar. Claro que acrescenta. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos combinar o seguinte. A minha dúvida em relação ao Paulo Guerreiro é 36 anos, 37, 38. Hoje, o Paulo Guerreiro, como tu abriu aqui dizendo, é um dos grandes centroavantes do Brasil. Você como um colorado imparcial, Felipe Vieira. Não, sou absolutamente parcial. Sim, mas você é jornalista. Bom, tá. Quando está de folga, você Quando você está de folga... Quando você está de folga, você é parcial com toda a justiça e tem que aproveitar os momentos quer que eu seja de imparcial, lazer. né? Não,
do alto da sua imparcialidade permanente. O elenco do Internacional e o elenco do Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem mais time que o Inter, mas no elenco eles se equilibram hoje. Mas o Inter tem um Luan e um Everton? Não, aí que tá. Os 11 do Grêmio são mais time que o Inter. É mais encaixado. É mais encaixado. Agora, se você colocar todo mundo, eu acho que hoje já começa a equilibrar, entendeu? Tem jogadores... Por exemplo, você tem no Grêmio Jeromel e Kahneman, que é uma dupla diária maravilhosa. Mas hoje o Rodrigo Moledo... Jeromel não voltou da Rússia ainda. O Rodrigo Moledo e o Cuesta vivem uma grande fase. Estão melhorando. Está melhorando. Excelente. Então, ascensão. Mas vamos comparar zagueiro por zagueiro. Olha, eu acho Kahneman e Jeromel melhores, mas eu não me importo e eu não me preocupo com a zaga do Inter. Eu acho que está jogando muito a zaga do Inter. O problema não é a zaga do Inter. Por exemplo, Grenal é logo aí, hein? Os laterais do Inter. Em setembro, né? Os laterais do Inter são melhores que os laterais do Grêmio. Zeca e Iago, para mim, são melhores. Sabe? O Cortez, que a meu ver é o titular do Grêmio, o Iago joga mais que ele. A teu ver e de todo mundo, né? O Renato não está delirando, né? E no banco de reservas, entre o Wendel e Marcelo Oliveira, também pende um pouco mais para o Wendel. Então, um pouquinho mais. Mas no grupo... Então, o que eu digo é assim, o grupo hoje equilibra. O Grêmio tem grandes jogadores. Jeromel, Kahneman, Luan. O Michael, que caiu de produção. Sem o André, sem o Arthur, caiu de produção. Né? O Everton, que é uma bola redondíssima, esse guri. Por sinal, eu fiquei sabendo que esse guri andou lá pelo Beira-Rio e falaram que não seria forte o suficiente, né? Quase, eu quero descobrir quem foi o cara que fez esse diagnóstico. Será que não foi o doutor Renan Marcel? O doutor Renan não gosta de baixinho. Não, o doutor Renan vem aqui e fala mal dos baixinhos. Conviveu com ele lá, né? Não, e aí tem o seguinte... Aliás, o doutor Renan, autor do apelido Deus para Fernando Carvalho. Não fui eu, porque quase todo mundo acha que fui eu. Acho que foi, tu acredita pra ti. Não, porque eu expandi um pouco. É porque foi nesse programa, né? Nesse estúdio. E aqui eu passei a chamar né? com muita frequência o Fernando Carvalho de Quando Deus. tu entrevista o Fernando Carvalho, como é que tu faz? É uma linha direta, é por telefone ou é telepatia? Né? É Deus, né? Das duas maneiras. Fábio Koff, como é que tu entrevistava? Que era o... Não, o doutor Fábio. Doutor Fábio era outro que era... Não, mas é outro patamar de conversa. É outro patamar. E é verdade. Mas Deus era... Romildo também é outro patamar. Deus que depois virou posto de Ipiranga, né? O Fernando Carvalho, sim. que todo mundo tinha que pergunta. Tem dúvida, pergunta lá. O Grenal que o Rec citou é 8 de setembro. Eu acho muito equilibrado, sinceramente. O Grêmio tem destaques maiores, principalmente esses 4. A meu ver, assim, Kahneman, Jeromel, Luan e Everton. Você tem dormido mais tranquilo? No Inter, a gente tem um destaque individual hoje, a meu ver. Nico Lopes, o cara que pode desequilibrar. E um cara que está jogando muito acima do que eu esperava dele, que é o Patrick. Que é o Patrick. Sabe que e o cara, tecnicamente, do Inter, meu ver, o melhor é o Zeca. A palavra predileta Sim, o cara que bola. de Celso Rotti é equilíbrio. Veja Nosso bem. guru, meu guru, Celso Rotti, eu gosto. Equilíbrio e tal. Pois o Internacional hoje tem equilíbrio. E para manter o equilíbrio, eu não sei se o Inter precisaria do Guerreiro, mas, já que está contratando o Guerreiro, não tem o Paulo Guerreiro, não tem problema nenhum. É um acréscimo de qualidade. Agora, o Inter não tem reserva para o Rodrigo Dourado, e se tem é a menor. Gabriel Dias e Charles passam a lo largo do que é o Rodrigo Dourado, e o Inter não tem reserva nem para o Edenilson, nem para o Patrick. É verdade. Por quê? São esses mesmos dois. Quando um desses dois sai, o Inter tem que utilizar um meia ou o Zeca vai para o lugar deles para dar estabilidade para a meia caixa. E aí já muda tudo. Então, o Internacional tem elenco, mas tem um elenco com furos. E eu citei 2, que pode ser e pode ser que um que está no elenco, que ainda não está contratado, preencha as 2 funções. Richelli. E aí, de repente, a direção do Inter pensou certo. Mas ele vai ter que ter ritmo, vai ter que ter tempo para voltar. Já está adquirindo ritmo antes de ser contratado. É um negócio inédito. Nunca houve na história do futebol um negócio igual ao do Richelli. 4 meses. E o Inter pode ainda não querer. Não, Rec, ele tá... Até o dia 2 de setembro o Inter pode dizer, pode levar de volta. Ele está adquirindo condicionamento físico. Ritmo de jogo é bem diferente. Quando for contratado, joga 2 no Aspirantes, 3 e deu.
Vai fazer treino com os reservas, vai fazer treino com o aspirante, vai fazer treino com não sei o quê. E o Sport aceita correr esse risco, o Richelli aceita correr esse risco. Por enquanto, quem paga o salário do Richelli é o Sport, depois quem vai pagar é o Internacional a partir de 2 de setembro, se quiser. Tudo porque o Inter mandou aquele caminhão de gente, parecia aquela Kombi como é o Kombi do Quitolina? O Quitolina mandou uma Kombi lá pro Juventude e voltou com 10 jogadores do Juventude. E o Inter aproveitou a Kombi do Quitolina, pediu emprestado e mandou tudo pro Sport Recife. É que o Quitolina, ele mandou a Kombi para fazer o frete para mandarem para cá, né? Agora, eu uso o termo barca, né? Porque ali, a barca do Inter. Barca. Roberto Melo e Marcelo Medeiros são craques em botar a gente na barca e mandar embora. Tem que cuidar para não trazer outra barca. Não, tudo bem. Dudu pode estar nessa outra barca alemão. Mas o Inter está despachando rápido. Despachou Nery, já despachou alemão, já despachou Roger. Marcelo Cirino. Cirino chegou, fez 3 jogos, não comprovou. Eu acho que o primeiro jogo, é o cara, deu um drible lá em cima da bola. Que eu em Londrina. Assim, eu fiquei assim, é o cara. Segundo jogo já não foi o cara, terceiro, o quarto jogo já nem jogou. Acho que nessa próxima barca vai o Wellington Silva, hein? Porque deram uma inflada agora nele, botaram a jogar. Outra coisa, o Internacional faz coisas inacreditáveis. O Internacional faz. O Grêmio também faz. Né? O Grêmio contratou o Gata Fernandes aqui para ficar na reserva e não queria jogar no Grêmio. Nunca vi disso. O sonho dele era jogar no Grêmio. Depois ele chegou aqui e não queria mais jogar no Grêmio. O Inter contratou um que perdeu a adrenalina quando chegou em Porto Alegre, que foi o Escoco. Até agora procurando. Mas a história lá no River ele encontrou. Além dessa negociação fantástica, que é uma colcha de retalhos do Richelli, o Inter colocou um jogador como titular, deixando o Klaus na reserva, para chamar atenção e definitivamente despachá-lo. Foi o Danilo Silva. O Danilo Silva saiu de dentro do campo para o avião para ir para os Estados Unidos para o Inter se livrar. Mas era titular, como é que queria se livrar? Não, mas o REC da série Bons Negócios, até algum tempo atrás eu dizia que o maior negócio já feito no Beira-Rio era César Prates. Foi parar no Real Madrid. Sim, bom. Foi parar no Real Madrid. Tava lá, o Santiago Bernabéu. Tava lá, o Santiago Bernabéu. Tava lá? Tava. No currículo dele não tem esse B. Tava um dos jogadores mais estilosos. Não, e depois jogou muito pelo Figueirense, arrebentou aqui em vários jogos. Eu gostava, chegou no Beira-Rio um dia, eu vi... Cara, eu queria aquele sobretudo dele. Não, ele era marrento. Meu amigo. Querido, gente boníssima. Bom, mas tudo bem. Aí o Inter conseguiu vender o Anselmo, cara. Não, essa aí é mega cena acumulada. Vendeu o Anselmo Modric, pô. Não, o apelido já explica. O Internacional tem que pedir pro... Não, o Roberto Melo é meu ídolo. Perguntar pro Anselmo, quem despachou, acho que foi o Rodrigo Caetano, porque o Melo brigou com o Prates, não ia sair negócio. O Vinícius Prates estava com o negócio encaminhado. Eu dei a dica certa. Troca o negociador que sai negócio. Troca e troca. Então, o grande Rodrigo Caetano, valeu. Mas o Anselmo Modric, o Internacional tem que mandar uma pergunta pro ex-técnico do Corinthians, o Carille, qual é o carro que ele mais gosta. Sim, e só manda tirar. Diz, já está pago. Pega lá e leva. É isso aí. 200 mil, 300. Tem que olhar a mão desses caras, que lá na Arábia agora tem bastante lugar para desovar jogador. Certamente mandaram um cartãozinho de dia do amigo agora há pouco, né? Porque Felipe Vieira vai ao Beira-Rio sempre, não? Eu vou, continuo indo. Todos os jogos? Continuo indo. Já está levando o filho pequeno? O Theo vai a todos os jogos domingo à tarde. Está com quantos anos o Theo já? 5. Vai fardado? Vai fardado. Todos os jogos domingo à tarde. Com o Paraná? Os jogos à noite eu não levo, porque aí ele tem que 9 da noite ele tem que estar na cama. Felipe Vieira seca o Grêmio, não? Tenho secado menos, porque eu tenho dado muito pé frio. Então, eu tenho secado menos. Sabe que alguns torcedores dizem que secar é uma obrigação. Outros dizem que é uma devoção. Não, eu digo o seguinte para mim é desgastante. Porque nos últimos 2 anos, bebe mais da conta. Desgastante. Então, eu tenho tirado o pé na secação. Até porque eu tenho muito amigo lá, né? O Nestor Rai, meu padrinho, o Leonardo Lamáquia, o Romildo. Tem muita gente lá que eu gosto, né? Então, é muito ruim secar. E quando a gente seca e não atinge o objetivo da secação, é pior ainda, né? A frustração é pior ainda. Então, eu tenho tirado o pé da secação. Agora, vou dizer, a pior coisa pro secador é quando acontece um gol aos 46 segundos. Aí o cara diz, bom, hoje eu vou dormir tranquilo, daqui a pouco vem uma bucha. No início do programa, você estava especulando que o Flamengo poderia fazer uma promoção de ingressos para o jogo com o Grêmio. Não o faz por um motivo. Começou a vender os ingressos em 7 de junho.
Quando definiram o confronto, o Flamengo começou a vender para o seu sócio. Então já deve estar tudo vendido. Então está praticamente tudo vendido. Para quem não é sócio, o mais barato é R$110. Mas para os sócios, partia de 35. Não, tem razão, Felipe. É um absurdo isso aí. E não é decisão ainda. Não, porque aí a decisão é o seguinte... Gente, é jogo 10 da noite. Passa na TV. Passa na TV. É o Rio de Janeiro, sabe? É o Brasil. Tu não volta para casa com segurança. Aí é o seguinte, aí é exigir demais do torcedor, cara. Eu vou te contar uma rapidinha do que a EPTC fez agora, no último jogo, 4 da tarde, no Beira-Rio. Eu moro na zona sul de Porto Alegre. Entre Botafogo? Eu fiquei 2 horas lá. Eu levei 1h40 para chegar em casa. Eu por aí também. Tá? Para dar a volta no Beira-Rio e ficar apontado para a Zona Sul, eu levei 1 hora. É um absurdo, cara. Eles bloquearam a saída para a Zona Sul. Né? Isso é um absurdo. Então isso aí é o seguinte, o cara, agora o próximo jogo que eu vou fazer, bom, já vou deixar o meu carro em outro estacionamento que eu fique lá na ponta e já cai, tudo bem. Mas tem que facilitar. Todo mundo tem que fazer um estudo, né? Todo mundo tem que facilitar. Quer futebol? Então é o seguinte, ó. O Inter ainda tem lugar para dar vazão. O clube, na Arena é pior. A EPTC, a Brigada Militar, todo mundo tem que trabalhar pelo futebol. Dá mais segurança. Mas dá mais segurança para o cara que vai de ônibus, dá mais tranquilidade para o cara que vai de carro. Tem que receber bem, porque é um herói o cara que sai quarta-feira, 10 da noite de casa, ou às 8, às 6 da tarde para ver o jogo, e volta para casa meia-noite, 1, 2 da manhã. Esse cara tem que ser tratado a pão de ló. Aí eu concordo com o torcedor que quer sempre ter time de qualidade e tal, e que se exploda se tem dívida ou não tem dívida. Ele quer viver a felicidade daquele momento. Por isso que o torcedor que raciocina menos, com todo o respeito, não estou chamando ninguém de ignorante, mas aquele que diz assim, bom, eu já tenho 1000 problemas, deixa o Medeiros se preocupar, deixa o Melo se preocupar, já contrataram o Caetano para isso. Ok, esses eu respeito. Agora, o cara que tem a mania de dizer, não, mas o clube tem que ser para sempre, nós queremos ver o Internacional estabilizado, o Grêmio estabilizado. Bom, esse aí vai fazer cálculo, que é o caso do Romildo Bozão. O Romildo está fazendo cálculo. Mas o Romildo... E aí faz cálculo com o dinheiro no bolso, né? A inteligência do Romildo, né? E a inteligência de grandes dirigentes que a gente teve no passado recente, o caso, por exemplo, do Giovanni Luiz. Pô, as pessoas não... Era você que escrevia os discursos do Giovanni Luiz? Não olham o todo, né, no caso. O Giovanni passou 4 anos construindo o Beira-Rio. É isso aí. O Giovanni tem que defender sempre. Jogando fora do Beira-Rio, porque não tinha estádio. Pegou o Beira-Rio demolido. Pegou o Beira-Rio demolido. Nem me lembro isso, que era de chorar. Bom, larga o time na Libertadores. Com um dinheiro em caixa. O clube ajustado, sem dívidas. Grandes dívidas. Dívidas sempre teve. Grandes dívidas, sem seguro. Olha um pouquinho. Aí o Romildo o que fez? Pegou o Grêmio numa situação complicada, menos pior do que no passado, porque o COF já tinha dado uma ajeitada lá, mas... Tinha ajeitado só o contrato da Arena. Ajeitou o contrato, mas deixou... Não, mas uma ajeitada. Pegou menos pior do que o COF. E aí começa, vai pelas beiradas, foi lento. Tem que formar time. O Romildo não fez a frase, mas ele me lembra um pouco a primeira frase, aquela do Fernando Carvalho. Não, do Fernando Carvalho, dizendo que tinha que começar a ganhar a Grenal. Hoje, infelizmente, faz 3 anos daquele Grenal fatídico do 5-0. E o Romildo começou nisso. Quer ver os gols a gente tem aí? Não quero. Não quero. Não quero estragar teu... Não quer fazer o hashtag TBT hoje? Não. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Mas só para dizer isso, a importância de você ajeitar a casa e aquele negócio, ganha Grenal, ganha Gauchão, opa, belisquei uma Copa do Brasil. Não, mas ele fez uma frase parecida. Ganhei uma Copa... Gauchão é minha Copa do Mundo. Exatamente. E as pessoas, de vez em quando, desprezam. Mas é isso, você começa um caminho lentamente. O Marcelo tem feito isso agora. O Zélio Oxman tem uma frase definitiva. Tem disputa de título, tem que ganhar. Não tem essa que é menor ou maior. Não, exatamente. Vai perder o Gauchão para os vermelhos. Grenal é Grenal, o Gauchão é Gauchão, tem que ganhar. É isso aí. O time é feito para ganhar. Mas eu ajeito a casa. O Marcelo tem feito isso.
O Marcelo ajeitou, começa devagar. Se tirar proveito dessa situação do Paulo Guerreiro, o Inter pode minimizar até um possível insucesso. Porque durante um mês vai se falar em Paulo Guerreiro, até ele estrear. Hoje todas as TVs, e fazem futebol o dia inteiro agora, estão mostrando Paulo Guerreiro. Não, Paulo Guerreiro está os gols estão na internet. Todas as TVs brasileiras, da América do Sul, da Europa. No Peru, então, o Internacional. Aí, tem que fazer uma excursão para o Peru com urgência para faturar o tem a camisa do Peru. Pois é, o Internacional tem que fazer uns jogos lá com Aliança, com aquele o John Booker. Sporting Cristal também. Por sinal, o Theo Inter de Paraná vai com a camisa do Peru. Eu trouxe para ele de lá. Paulo Guerreiro vai querer fazer uma Mibru. Rapaz, que marketing. Que marketing. 10-0. Eu comecei, eu te dei a... Não, tá aqui, ó. Vou te mostrar a foto. Não, aqui, eu vou te mostrar a foto do garoto, Rafael. Vai com a camisa do Peru. Do Peru, tem uma foto dele aqui. Semana passada. Na estreia do Paulo Guerreiro. Domingo de manhã. Gostou dessa? Domingo de manhã, 11 da manhã, contra o Paraná Clube. Daqui a 15 dias. Depois do churrasco do pai dele. O que tu acha? O pai dele vai pra casa fazer churrasco. Essa camisa passou a ser valorizada. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tu vai querer passar nos trocos a camisa do Guri. Não. Trouxe do Peru. Trouxe uma camisa e uma garrafinha de Inca Cola pro Guri. Ele gosta muito da camisa. Já vou achar aqui no grupo da família, que vai falando. Isso aí. Guerreiro que então, Rec, trazendo alguns números dele no futebol brasileiro. Em 2012, quando ele chega no Corinthians, a média de gols dele é 0,47 gols por jogo. Tá bom. 2013, 0,39 também no Corinthians. Caiu um pouco. 2014 foi 0,35. Felipe, mostra lá. Mostra aqui pro Chuchuzinho. Mostra o Chuchuzinho ali. Aí. Ó, fecha. Aí, Chuchuzinho. Olha aqui. Olha, Chuchuzinho. Ele tá porque era frio, no dia frio, mas ali, ó. Tu acha que o Paulo Guerreiro para? Para. Na hora. Então eu vou te mostrar outra do Guri. E tu sabes que o Peru era um dos países, o Gervásio falou aqui, fez uma viagem para o Peru com a esposa, e no período pré-Copa. Era um dos países mais entusiasmados. Era o Peru. Pelo modo que classificou. Isso que estava sem o Guerreiro ainda na época, né? Tu acha que o Guri vira uma grande fase, não, Legal? Não é? Isso aqui é o seguinte, nós saindo de Inter e Botafogo, entra no elevador, cara. E eu olhei assim, quem é esse Guri cheio de Nike, né? De coisa assim e tal. Olhei, não conhecia o Sarrafiori, não tinha visto, tal. Olhei e digo, aí entrou segurança. Eu disse, não, entrou segurança, é craque. É alguém. É nosso. Aí assim, quem é? Aí o cara disse, Sarrafiori. Senhor, que tal? Como levar? Agora, me gusta Porto Alegre, aí já... Por os caras não acharem que eu sou definitivo nas críticas e nas análises e tal, eu penso, repenso, refaço, não tem problema nenhum. Se ele pegou um pedaço do Sarrafiori, é tipo comprar cadeira no céu. Né? O Sonda. Porque o Grêmio trouxe o Martin Chaves, que tinha toda essa habilidade do Sarrafiori, e já devolveu para o Peñarol. Mas o Sarrafiori... Então, às vezes, o empresário... Ele trouxe um Bolanhos, que não jogou no Internacional. Ele trouxe o Kleber, que jogou e ele não ganhou nada, que acabou se aposentando, D'Alessandro. Então, ele pegou um pedaço do Sacha, que valeu pouco, o Inter trocou pelo Zeca. Pegou um pedaço do Valdívia, que agora o Internacional emprestou, vendendo. Mas olha o tempo. Outra negociação que eu vou te dizer. Espetacular. O valor do empréstimo é um Miguel. É mais do que o valor da venda, mas tudo bem. Só continuando os números do Guerreiro, Rec. 2015 ele fica entre Corinthians e Flamengo, média 0,38 gols por partida. Melhora em 16, média 0,41. 2017 ele teve média 0,45 gols por jogo no Flamengo. E 2018 não dá nem para considerar, mas a média é 0,14. Já voltamos com Felipe Vieira, com Maurício Freitas. Vamos falar de toda a notícia de Grêmio, todo o noticiário de Grêmio e de Internacional. Os jogos de ontem, os jogos de hoje, da Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. O Lisca encarou o Santos, hein? E tá aí ainda 2 rodadas bem conduzidas para sair. Pega o Atlético Paranaense agora, taco a taco. 6 pontos. 6 pontos. Já voltamos.
Pavon jogou ontem ainda pelo Boca, né? Tava em campo ontem, mas ele tá vendido para Roma. E a Roma que ia contratar o Everton também. E por um quesito lá que tem uma situação que tem que ter, a Roma não pôde acertar e tal. Anúncio oficial... Que injustiça para nós colorados não vender o Everton. Pois é, o Everton tá prontinho, mas se for nos 50 milhões de euros... jogador. Se for nos 50 milhões de euros, ajeita o Grêmio por 10 anos. Anúncio oficial da contratação de... Não tem isso aí, não. Não tem isso aí. Sai gastando. Nós sabemos que muito dinheiro... Não, mas eu tô falando do somatório. Não, tudo bem, mas muito dinheiro atrapalha. Sabe qual é a frase do Dr. Ibsen, né? Dinheiro em casa é mau conselheiro. Mau conselheiro. Anúncio oficial... O Dr. Ibsen quer que os times fiquem pelados, certo? Não, também não. Anúncio oficial da contratação de Paulo Guerreiro deve ocorrer neste sábado. O jogador vai desembarcar em Porto Alegre no final de semana e assina contrato por 3 temporadas. Colorado se prepara para jogar contra o Fluminense na próxima segunda-feira. Já fica no Rio de Janeiro, já fica na reserva. Se sair no bid, já fica na reserva. Não, mas não dá tempo. Ele vai estrear contra o Paraná. O Inter vai fazer um festeirê. Não, tudo bem, mas fica lá, vai que precisa. Bateu uma falta, e esses 3 pontos podem fazer falta. Bateu uma falta, Libertad. O problema, eu digo que não dá... Não seca o bid, Não tô secando, é que o bid fecha sexta-feira, 7 da noite, ele tem contrato até sexta-meia. O jogo é agora já. O jogo é segunda. Não, o jogo é segunda, mas não dá tempo. É pra rodada, o bid fecha. Só o Flamengo consegue de um dia pro outro, que é o caso do Vitinho. Não, é que o bid fecha pra rodada. Não, é que a CBF é de segunda a sexta. Não, tá certo. Não, é que eu digo, abre segunda, bota no bid, mas não interessa. É pra rodada. Tem que ser até pra sexta. Próxima, né? Tem que ser não, até a questão não é essa de rodada. Por exemplo, se o jogo é quinta, o jogador pode aparecer no bid até quarta. E se o jogo é quarta, ele tem que aparecer até terça no bid. Ele tem que estar um dia antes do jogo. Sim, pra rodada. Mas segunda pra segunda não pode. Segunda pra segunda não pode. Ele teria que sair na sexta pra a mesma coisa e estão discutindo. Parece briga de gambá. Odair Helman tem 2 dúvidas na equipe. Zeca... não treina há 10 dias, não deve jogar. Vitor Cuesta sentiu desconforto muscular e não participou do treino pela manhã. Se não jogar, vai atuar o Emerson. Emerson Santos. Que veio do Palmeiras. Jonathan Alves será mantido no ataque na vaga de Leandro Damião. No Grêmio, com a equipe reserva, Tricolor enfrenta o Vitória domingo pelo Campeonato Brasileiro. Com lesão muscular, Bressan está fora da partida. Jailson deve ser improvisado na zaga ao lado de Paulo Miranda. Tricolor muito próximo de anunciar a saída de Hernani Brocador. Atacante está a caminho do Sport, mas deve ter 75% dos salários pagos pelo Grêmio. 150 mil. É isso. Ele ganha 150? Ele ganha 200, não é isso? Nossa, o Brocador ganha 200? Já vou começar a achar barato 500 pelo... Olha aqui, ontem, Boca... Pra ser centroavante do aspirante... O Jael veio do Joinville ganhando 100zinho. 110, né? Ontem, Boca 2-0 no Libertad, Flamengo 0, Cruzeiro 2, Colo-Colo 1-0 no Corinthians com Valdívia e com o Lucas Barrios. Hoje tem Racing e River Plate. Que jogo, hein? 7h30 da noite. Atlético Tucumã e Atlético Nacional. Aí é o que vai enfrentar o Grêmio, o Atlético Tucumã ou o Atlético Nacional. E agora Cerro Porteño e Palmeiras. Filipão de volta à Libertadores. Um Filipão torcendo por outro. Copa Sul-Americana, ontem, Cerro do Uruguai 1, Bahia também 1. Passou o Bahia, porque na ida foi 2-0. Hoje tem Vasco e LDU, na ida 3-1 para a LDU. Ontem, Ceará 1, Santos também 1. Santos segue fora da zona, mas complicou-se já na Copa do Brasil, porque perdeu em casa para o Cruzeiro. Libertadores da América é uma incógnita e no Campeonato Brasileiro está só lutando para não cair. Que time visitante esse do Cruzeiro, hein? Ganhou as duas. Que estrategista humano, né? Não. Exatamente. É uma porra. Se fresquear, vai sofrer no Brasileiro. Não, mas se encarregue. O cara tá com a Copa do Brasil e Libertadores. E eu tô querendo arrumar um espaço para cornetear. Já voltamos.
Madelomba e Construlomba, casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente as casas maravilhosas de madeira. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou no plantão de vendas, pode ser agora com o Fernando, 98631-7709. Fala com o Fernando. Madelomba Casa e Construção, sem o cedilha, sem o tio.com.br. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas, pode ligar agora, 3362-2020. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre, reservas 3215-6600, reservas @embaixador.com.br. Dizendo que assistiu aqui na Ubra, tem mais 10% de desconto adicional. Marque sua convenção para o Embaixador. Maurício, Pavon. A situação do Pavon é a seguinte, aqui a Roma ofereceu, segundo o Corriere dello Sport, 35 milhões de euros mais um percentual futuro em uma negociação ao Boca. Mas ele segue no Boca. E o cônsul que está vendo e mandando um abraço pro Felipe Vieira? Vamos lá, o cônsul do Inter de Caçapava, Manuel. O Manuel Oliveira. Grande de Caçapava. Tem que ir a Caçapava para andar de... Manuel Oliveira. Não, de mandar de... Eu sei o que tu quer dizer. Eu sei o que tu quer dizer e me faltou também. Tirolesa? Tirolesa. Quando um diz, aí todo mundo acha. Aí todo mundo... todo mundo é o pai. Eu tenho que a Caçapava andar de tirolesa. E nós comentamos muito aqui nos programas as transferências internacionais. O Keylor Navas, goleiro do Real Madrid, com a confirmação do Courtois, deu uma declaração interessante, que a vontade dele de sair é igual à vontade de morrer com a contratação do Courtois, porque escantearam ele, né? Ah, mas é uma declaração forte. Agora, daqui a pouco o velhinho lá de cima olha e leva. Os caras estão pagando muito pelos goleiros, hein? 80 eu acho que tem alguma lavanderia. 75 de euros, 60, 80... Não. Não, mas esse pagamento de 80 milhões de euros tem uma explicação. O mercado europeu ele fica aberto até o final do mês. Então, o Real Madrid poderia contratar... Não tem explicação. O Real Madrid poderia contratar o Courtois até o dia 31 de agosto, só que a janela da Inglaterra fecha hoje. Se o Chelsea não contratasse o goleiro até o mais hoje... caro dos não três. É a janela. O Courtois é o terceiro. O valor, cara. O valor é muito dinheiro, cara. Só que, Felipe... Se Barcelona pagar 50 pelo Arthur, eu acho que o Barcelona vai recuperar esse dinheiro. Não, pagou 30. 30. Tá. Então, entendeu? É jovem. Eu quero saber como é que eles vão recuperar esse dinheiro desses goleiros, cara. Não é assim, cara. Tá sobrando dinheiro. Mas lavagem. O Chelsea pagou pelo Kepa os 80 milhões de euros. Porque, assim, o Felipe... E Courtois foi por quanto? Foi menos, eu até busco o valor. Foi menos. Foi menos. O segundo é o Alisson, então. 75. Courtois é o terceiro. O segundo é o Alisson. Só que por que o Felipe... 35 foi o Courtois, meio Alisson. Só que por que o Felipe Vieira... E o Courtois, né? E o Courtois. Que é um baita goleiro. Mas por que o Felipe consegue me cobrar 80 milhões no Kepa? Porque eu tenho prazo até hoje para inscrever o jogador. O Felipe tem tempo para pensar. Se eu tô apertado para contratar, eu tenho que contratar, Felipe. O Kepa é 80 milhões. É muito dinheiro hoje e é muito dinheiro o ano que vem, se eu não contratar. É que pagaram uma multa. Daqui a 10 anos... Mas a preocupação do Chelsea não era querer o Kepa, era que perdendo o Courtois ele não ia ter goleiro. Não sei se o Felipe Vieira conhece o Felipe Trave, ex-conselheiro do Internacional. Sim. Me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Rec, será que o Inter está refazendo aquilo de 75 quando foi buscar o Flávio Minuano para ser campeão brasileiro? Pode ser. Não, bela lembrança. Eu fiquei pensando naquilo porque o Inter teve uma sacada. Chegou aqui, é velho, tá ultrapassado. Foi titular na década de 60. Dale Grave que teve sacada. Mandou o Claudio Miro pro Botafogo. No outro ano o Inter não quis, o Flávio mandou pro Pelotas, trouxe o Dario. Isso. Que disse que não sabia jogar futebol, sabia fazer gol. O único que O único que parava no ar. Beija-flor, helicóptero e Dario.
Mas... Fácil. Bom, Felipe, uma honra. Querido. Vê se você tira essa máscara e volta outras vezes. Tá bem, me convida. Convida sempre. Que horas Maurício, bom te ver, Maurício. Que horas tá no SBT? Que horas? 19h20. 19h20. Tá bombando? Às 2h15 eu tenho que estar lá agora. Tá bombando? Como é que tá? Tá bem, tá ali, pau a pau. Tá bonito o negócio. RS. Os reloginhos. Tá bonito o negócio. E o Vidinho aqui. Aqui. Segue. Estica, valoriza. Valeu, Maurício. Isso aí, pra quem não sabe, é a audiência medida minuto a minuto, segundo a segundo. E os caras ficam atordoando a gente aqui. Vai. Estica. Rende, faz render. Até às 19. Aliás, ontem bombou, hein? 12 mil acessos só no Facebook. Até às 19.